O Coliseu é um anfiteatro que fica localizado no centro de Roma e foi construído durante o Império Romano entre os anos 70 e 90 d.C. Inicialmente com 3 andares e capacidade para cerca de 50.000 pessoas. Após algumas reformas, com a ampliação de mais um andar, a capacidade aumentou para 90.000. Era utilizado para a realização de batalhas entre animais ferozes e gladiadores. Contava também com uma estrutura de vedação para que as batalhas navais pudessem acontecer. Sua estrutura contava também com jaulas e quartos para animais e gladiadores. As arquibancadas eram divididas em 5 partes, de acordo com a posição social do espectador. Por exemplo, os senadores de Roma ocupavam um local mais próximo da área de luta, enquanto os de uma classe mais baixa ficavam em locais com uma vista menos privilegiada, como nos últimos andares da arquibancada. Assim como os espectadores, os gladiadores também eram divididos por classes. Quem sobrevivia ao maior número de lutas, em média 3 a 5 por ano, tinham direitos a quartos maiores e o uso de armas melhores em alguns treinos. No início, participavam das lutas apenas soldados em treinamento, já que a Roma priorizava a grandeza e a força de um exército, mas com o passar do tempo, alguns lutadores eram escolhidos entre os escravos, soldados fugitivos, prisioneiros em guerra, que dormiam em celas apertadas, porém comiam muito bem e tinham acesso a médicos e massagistas para melhor preparo. Se enfrentavam com lanças, espadas, tridentes, redes e escudos, com mais de 10.000 gladiadores mortos em 3 séculos de combate entre si ou animais ferozes, como leões e leopardos. As apresentações de luta no Coliseu eram gratuitas, também havia distribuição de alimentos, afinal as lutas eram apenas um modo de manter a população inerte aos problemas do Estado, ação dos governantes mais conhecida como pão e circo. Durante o Império de Nero, as perseguições aos cristãos começaram a crescer, quando supostamente o imperador ateou fogo em Roma, culpando os cristãos, atingindo 10 dos 14 bairros de Roma no ano 65. Durante o segundo e terceiro séculos, essas perseguições eram cruéis, pois as reuniões dos cristãos eram consideradas suspeitas, por isso eram acusados de praticarem atos imorais e criminosos, como canibalismos e práticas desumanas durante suas celebrações. O fato dos cristãos rejeitarem a escravidão e a adoração ao imperador fez com que o ódio aumentasse ainda mais, já que a adoração era considerada uma forma de lealdade ao imperador. Haviam estátuas nos lugares mais visíveis para que as pessoas pudessem adorar. Por adorarem a Jesus e não ao imperador, eram considerados conspiradores de uma revolução, e dentro de suas igrejas eram misturados escravos com o povo, o que era considerado ainda mais absurdo, pois o escravo poderia tornar-se um líder religioso, tendo assim uma igualdade entre escravo e povo, inaceitável pelos imperadores e pela maioria dos romanos. Acredita-se que durante a perseguição houveram execuções de cristãos dentro do Coliseu, em que os religiosos eram jogados aos leões sem treinamento algum, ou seja, impossibilitados de sobreviver. Porém, não há registro algum de que isso realmente tenha acontecido. O cristianismo tornou-se a religião de Estado do Império Romano em 380 d.C., e após a bênção consagrada pelo Papa Bento XIV no século XVII, o Coliseu passou a ser considerado um templo religioso. O Coliseu, mesmo com a ação do tempo e ser um dos monumentos mais antigos do mundo, quem o visita pode ter uma ideia clara de como era o local. Sua fachada ainda permanece, que reflete apenas 2/5 da estrutura original. Para melhor sustentação, foram construídas 2 muralhas em 1800. Ainda são realizados espetáculos no anfiteatro, porém com entrada liberada para apenas 700 pessoas.